a cobiça de Geazi e as 3 mentiras que atraíram a lepra para o servo de Eliseu. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizado aí no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 27, que diz o seguinte: Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, e a tua descendência para sempre. E Geazi saiu diante dele, leproso, branco como a neve. O propósito desta mensagem exortativa é alertar contra a mentira, a cobiça, mostrando como elas atraem o juízo e consequências graves. Geazi tinha tudo para ser um grande profeta na Bíblia, mas ele era nada mais, nada menos que um servo de Eliseu. Mas infelizmente ele deixa um exemplo a não ser seguido dentre os personagens bíblicos. Geazi era servo do profeta Eliseu, que Eliseu ficou no lugar de Elias para ser profeta, para você entender. Nesta mensagem de hoje, quero compartilhar com vocês 3 mentiras que acabaram atraindo maldição para a vida de Geazi. O contexto sobre a lepra de Geazi. O contexto está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 27. Você pode ler essa leitura completa, onde acontece a cura de Naamã e a sua lepra. Veja como é importante você entender. Quem estava com lepra era Naamã, mas este foi curado. E Geazi se toma depois um leproso, porque ele tomou o que não era para tomar. A cobiça do servo de Eliseu. Enquanto Naamã procurava viver de acordo com a verdade e buscar o Senhor, o servo de Eliseu, Geazi, estava envolto à dissimulação, em desejos pecaminosos. O último dos 10 mandamentos é: não cobiçarás, Êxodo 20:17. Mas quem desobedece a este único mandamento coloca-se na tentação de transgredir outros 9. As pessoas cobiçosas transformam sua riqueza material em ídolos, dão falso testemunho, roubam, envergonham o nome de Deus, ofendem os pais e até matam. A vida espiritual de Geazi estava se degenerando, e esse episódio foi o ponto culminante. Ele havia afastado de si a mulher cujo filho morreu. 2 Reis, capítulo 4, versículo 27. E não teve poder para restaurar a vida do menino. Aqui vemos sua cobiça assumir o controle, levar a mentira e, por fim, fazer Geazi pegar a lepra. A doença externa tipificou a sua corrupção interna. Então, cuidado, porque muitas vezes as nossas ações faz com que nós ficamos corrompidos internamente. Então, a Bíblia diz que o que contamina o homem é o que
as coisas que ele sente, né? A mentira, o engano, não é o que você come. Então tenha cuidado com isso. Então, dado aí essa introdução para contextualizar sobre a vida de Geazi, nós vamos aprender 3 lições importantes sobre as mentiras de Geazi, que acarretaram a uma terrível lepra. É sobre isso que eu quero ensinar para você, para nós juntos aprendermos mais a palavra de Deus. E aqui vai a primeira lição e a primeira mentira sobre Geazi. Primeira mentira, Geazi mentiu para si mesmo. Olha o que diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que o meu senhor poupou esse sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Ao recusar os presentes, Eliseu havia sido firme com Naamã, mas ensinara ao recém-convertido uma lição difícil. Geazi estava medindo a conduta de seu senhor de acordo com os parâmetros do mundo e não da forma como Deus a media. Assim, os discípulos, quando Maria ungiu Jesus, o servo perguntou: para que este desperdício? Marcos 14, 3, versículo 9. Faça essa leitura. Como a diferença que, na situação de Geazi, foi uma oportunidade desperdiçada em adquirir riquezas. Na verdade, acreditava que teria uma vida melhor, que seria mais feliz se aceitasse alguns dos presentes de Naamã e que se tinha direito de fazê-lo. Por certo, Geazi sabia que a salvação e a cura de Naamã devia inteiramente vir à graça de Deus, que aceitar os presentes poderia dar ao general Ciro a impressão de que ele era capaz de fazer alguma coisa para se salvar. Vamos ver alguns exemplos de homens da Bíblia que recusaram receber presentes. Abraão recusou os presentes do rei de Sodoma, a fim de não comprometer o seu testemunho diante do povo daquela cidade, que precisava conhecer o Senhor. Gênesis 14. Pedro e João recusaram a oferta de Simão para não dar aos samaritanos a impressão de que os dons de Deus poderiam ser comprados com dinheiro. Atos, capítulo 8, versículo 20. O apóstolo Paulo chegou até a recusar o sustento da igreja de Corinto, para que o povo não pensasse que ele era apenas outro filósofo itinerante, na intenção de apenas arrecadar dinheiro. Geazi não tinha temor de Deus. Geazi usou o nome do Senhor em vão, ao dizer: porém vive o Senhor, no versículo 20. Essas mesmas palavras foram ditas por Eliseu, 16, versículo. Não aceitando os presentes, mas Geazi usou com má intenção, pois havia pecado em seu coração e planejava pecar ainda mais. Tudo mostra que Geazi não tinha nenhum temor a Deus em seu coração. A sua vida particular, ele usava o nome de Deus com desleixo. Se tivesse reverência ao nome de Deus, não transgrediria o 3º mandamento: não cobiçarás. Segunda mentira de Geazi. Geazi mentiu para Naamã. E foi Geazi alcançar Naamã, e ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer:
Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas para a montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. 2 Reis 5, 21, 24. O fato de um general sírio demonstrar tanta consideração para com o servo israelita foi, sem dúvida, sinal de que o Senhor havia transformado seu coração. Naamã o saudou dizendo: Shalom, vai tudo bem. Ao que Geazi respondeu: Shalom, tudo vai bem. Mas nem tudo ia bem. Quando o coração de um homem está cheio de cobiça e seus lábios cheios de mentiras, ele está longe de muito de desfrutar Shalom, que significa paz, bem-aventurado, satisfação, segurança. Geazi mentiu para Naamã, usando o nome de Eliseu. Existem pessoas que mentem para conseguir o que querem. Coloca até o nome de outras pessoas na frente. Fulano de tal que mandou eu vir aqui falar com você. Entendeu? Então tenha cuidado com isso aí. Não seja um Geazi que usou o nome do profeta para poder conseguir. Mas ele se deu muito mal com isso. Então, usando o nome de Eliseu, Geazi mentiu a Naamã e pediu os presentes para 2 discípulos dos profetas de Betel e de Gilgal, de escolas que ficavam na região do Monte Efraim. Não devemos criticar Naamã por acreditar nas mentiras de Geazi. Afinal, como recém-convertido, faltava ao general o discernimento, que vem de uma experiência espiritual cada vez mais madura. A declaração, meu Senhor me mandou dizer, foi uma mentira deliberada. Ainda que apesar de Geazi não saber que o seu Senhor tivesse conhecimento do que ele havia feito, Naamã não apenas deu a Geazi mais do que o servo havia pedido, como também ordenou os 2 de seus servos carregassem os presentes para ele. Quando os 3 homens chegaram ao monte, sobre o qual ficava Samaria, Geazi pegou os presentes e mandou os homens de volta, para que ninguém o reconhecesse e começasse a fazer perguntas. Geazi estava perto da casa de seu senhor e cuidava que Eliseu não descobrisse o que havia feito. Essa foi a segunda mentira dessa vez para Naamã. Coitado desse Geazi, né? Achando que o que ele estava fazendo era bonito, que ninguém ia descobrir. Tudo vai ser descoberto na hora certa, no momento certo, vai vir à tona. Na hora certa vai vir à tona. Porque nada está encoberto perante aos olhos de Deus. Tudo está nu e patente. Então, nós devemos ter cuidado com o que nós estamos fazendo, com essas mentiras que nós estamos, de alguma maneira, encobrindo. Terceira mentira de Geazi. Geazi mentiu para Eliseu, o profeta. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse a Eliseu: De onde vem, Geazi? E ele disse: Teu servo não foi nem para uma parte nem para outra. Porém ele disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-se? Era ocasião para receberes prata, para tomares roupas olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã te pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. 2 Reis 5, versículo 25 ao 27. A terceira mentira de Geazi, nesse texto, foi para seu senhor, o profeta Eliseu. Então, cuidado com o que você anda mentindo aí para alguém que você considera muito. Principalmente se for um profeta do Senhor, uma profetisa que tem o Espírito Santo de Deus. Cuidado, não minta, porque o Espírito Santo revela tudo o que está acontecendo. O Espírito do Senhor, ele revela o que o coração do homem fala. Geazi tentou esconder seus erros.
agindo como se nada tivesse acontecido. Geazi comparece perante Eliseu, mas mal sabia que o profeta já sabia. O servo havia esquecido de que todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, versículo 13. Deus viu o que Geazi havia feito e comunicou ao profeta. Essa cena nos lembra de Josué interrogando Acã. Josué 7. E Pedro interrogando Ananias e Safira, pois esses, a igual modo, havia cobiçado riquezas, mentindo sobre o assunto. Eliseu sabia de tudo que Geazi havia feito. Eliseu não apenas sabia que o seu servo havia feito, como também da motivação do coração. Geazi desejava ser um homem rico, dono das terras, de rebanhos, como roupas caras, servos para obedecer à sua ordem. Não se contentava em trabalhar ao lado do profeta Eliseu. Queria segurança, conforto. Sem dúvida, não há nada de errado em ter riquezas. Entenda isso, não é nada de errado você ter condições financeiras, pois Abraão e Isaque foram homens ricos, como também Davi. Porém, o erro é em colocar isso acima de tudo, desejando desenfreadamente as coisas materiais, a qualquer custo. Geazi usou o ministério de Deus como um meio de enganar Naamã, contrariando desse modo a vontade de Deus. Então, não seja assim como Geazi. Você pode ter tudo, mas não deixe seu coração ali naquela riqueza. Porque a palavra do Senhor diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o dinheiro é importante para você, mais do que Deus, mais do que qualquer coisa, você pode ter certeza que ali é aonde está o seu coração. A idolatria também é a ambição, o dinheiro. Então, cuidado. Conclusão desta mensagem. Deus julgou Geazi, ferindo com lepra, e prometendo que pelo menos um de seus descendentes a cada geração sofreria desse mesmo mal. A cobiça que carcomeu lentamente o seu coração transformou-se em lepra, corroendo o corpo. Geazi havia alimentado esperanças de deixar uma grande riqueza para os seus descendentes, mas em vez disso, deixou grande vergonha e tristeza para os anos vindouros. Em Israel, os leprosos eram considerados imundos e não tinham permissão de viver normalmente em comunidade. Geazi não poderia mais servir a Eliseu, havia perdido seu ministério. Não avarento é uma das qualificações para o servo de Deus. Não seja um avarento. Uma das marcas dos últimos dias é que as pessoas amarão mais o dinheiro do que a Deus e outras pessoas. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5. Então, cuidado, que você possa aprender com este servo de Eliseu chamado Geazi, o que a sua cobiça fez com ele, o destruindo, e a sua geração foi, de alguma maneira, amaldiçoada por causa da sua ganância e das suas mentiras. Então essa foi a mensagem sobre a cobiça de Geazi e as 3 mentiras que atraíram a lepra para o servo de Eliseu. Que Jesus vos abençoe, vos guarde e nunca deixe que a cobiça entre em seu coração.